Aleluia. Marcos capítulo 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Eles chegaram à terra dos Gerazenos. Em outras versões diz Gadareno, tá? Gadarenos, Gerazenos ou Gadarenos. Jesus disse aos discípulos que chegaram então à outra margem do mar. Ao desembarcar, então logo um homem possuído de espíritos imundos veio dos túmulos, ou do cemitério, vamos colocar assim. Ele veio ao encontro de Jesus. Este homem, ele vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes. Ele se feria com pedras. Quando de longe, ele ainda viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus eu peço que ele não me atormente, E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Só para você que está lendo aqui e não sabe, legião não é um nome, tá? Legião é uma categoria de organização de soldados, né? Então ele falou que legião era o nome dele porque eles eram muitos, assim como muitos soldados. E pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Os espíritos imundos pediram para Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde eles se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar a cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Misericórdia. Quando Jesus estava entrando no barco, presta atenção, aquele que antes estava possuído pelos porcos, pelos demônios, pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou e disse o seguinte: vá, ou ide, né? Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele teve compaixão de você. Então, o homem foi e começou a proclamar em 10 cidades tudo que Jesus lhe tinha feito. Então todos se admiraram. Vai um pouquinho mais para frente das páginas da sua Bíblia, deixa o seu dedo aí, né? Deixa o dedo aí para marcar onde está a sua Bíblia aí. E vai lá para frente para João capítulo 4. Isso é um problema do celular, né? Como é que você deixa numa página e vai para outra? Para você voltar aqui atrás de novo. Isso é um grande problema de quem usa celular. Então vamos lá. Hashtag Evangelho de João capítulo 4.
Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana de Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Isso era por volta do meio-dia. Então veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: dê-me um pouco de água. Por quê? Porque os discípulos, tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como é que sendo o Senhor um judeu, pede para mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está te pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. O que a mulher respondeu: ó Senhor, eu não tenho balde, e o poço é fundo. De onde você, ou melhor, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde que o Senhor vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e assim também os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que você me dê desta água para que eu não tenha mais sede, e eu nem precise também vir aqui buscá-la. Jesus respondeu assim: vai então e chama seu marido, e volte aqui. Só para baixar um pouquinho. Busque o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: você tem razão de dizer que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você está dormindo com ele na tua casa agora, esse nem é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram os que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora eu quero que vocês leiam o versículo 23. 1, 2, 3. Mas vem. Não, vamos ler com um pouco mais de convicção no que você está lendo, tá bom? Vai lá, 1, 2, 3. Mas e já chegou. Porque esse o procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher então respondeu: eu sei que virá o Messias, e ele virá. Ela começou já a cantar. Eu sei que ele virá, eu sei que o Messias virá, o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. E ele disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Aleluia. Versículo 28. Quanto àquela mulher, ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse para o povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz.
não seria por acaso ele o Cristo? E eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do quê? Por causa do quê? Por que eles creram, gente? Lê aí, por que eles creram? Porque ela tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando então os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam para aquela mulher: agora não é mais apenas por causa do que você falou que nós acreditamos, mas por causa de que nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a partir de hoje esse mês de março vai ser um mês dedicado a algo. Mas antes de eu te entregar o que é realmente, eu quero discursar sobre esses 2 textos que nós lemos. Eu fiz questão de ler os textos inteiros para que você entenda o contexto das histórias e para que eu não tenha que contar as histórias de novo. Só passar por cima você já vai entender porque você leu comigo. Então temos 2 histórias de 2 pessoas distintas aqui e de 2 cidades distintas. Amém? Nós temos uma cidade aqui chamada de Gadara, né? Ou dos Gerazenos, né? Como foi o texto que nós lemos, ou Gerazenos ou Gadarenos, né? Aí é questão de tradução, de versões. Mas nós temos uma cidade onde as pessoas, diga comigo, não conheciam Jesus. Na verdade, ninguém conhecia Jesus, né? Naquela época, Jesus estava chegando. Mas vamos dizer ao contrário, eles não conheciam Deus, eles não sabiam a respeito de Deus ou do Messias que havia de vir. Por que eu estou dizendo isso? Porque o outro personagem, que era a mulher samaritana, ela era de Samaritana, eles não se davam com os judeus, mas ambos tinham uma geração vinda dos hebreus. Então, os samaritanos, apesar de não se darem com os judeus, mas eles também acreditavam na mesma coisa, ou seja, eles acreditavam que existia Deus e que viria um Messias, ou seja, viria um libertador, né? Para quem não sabe, né? Messias é o Cristo, é um libertador, um ungido, ou seja, um ungido é uma pessoa escolhida, né? Que recebe um selo específico ali da sua unção, né? Recebe ali depois eu explico melhor sobre essa coisa da unção, hoje não é dia disso, mas enfim, ele é um escolhido e enviado e ungido para vir e fazer e libertar. Então, os samaritanos, eles conheciam Deus e sabiam que ia vir esse ungido um dia, esse Messias um dia. Os gadarenos não eram cristãos, não eram de Deus, eles não tinham ideia, eles eram pagãos de outros tipos de religiões. Então são 2 pessoas distintas. Mas o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que o homem estava precisando de Deus, e a mulher, que conhecia Deus, estava também precisando de Deus. O que eles tinham em comum? O homem era pecador, estava precisando de libertação. A mulher era pecadora e estava precisando de libertação. O que eles não tinham em comum não era não ter pecado. Pecados eram comuns, ambos tinham pecados. O que eles tinham que era diferenciado era o tipo de pecado. Um tinha algum tipo de pecado que levou ele a prisões. Esqueci de falar do que eles tinham em comum também, né? Falei algumas coisas, mas uma coisa que eles tinham em comum. Um estava preso, literalmente já foi amarrado, vocês leram comigo, ele já tinha sido amarrado até com correntes, com tantas coisas, e ele quebrava tudo, ele estava sempre preso, mas mesmo ele estando sem correntes, ele estava preso a um cemitério, porque diz que ele vivia naquele cemitério.
Então ele estava preso naquele cemitério. E quando ele corria para os montes, você leu comigo, a história não é tão detalhista assim, mas acredito que assim, quando ele queria sair de dentro do cemitério e corria para o monte para fugir daquele ambiente, os demônios que atuavam pegavam ele, pegavam pedras e fazia com que ele se machucasse a si mesmo. E quando eu acho que ele não aguentava mais se machucar, ele voltava para o cemitério e os demônios faziam com que ele soltasse as pedras. Para quê? Para manter ele preso dentro do cemitério. Diga comigo, um era preso. E outra mulher, apesar de ter chamada de uma pessoa livre, mas ela não era livre. Por que ela não era livre? Porque, em primeiro lugar, as mulheres saíam para pegar água no poço de manhã. Gente, ninguém merece ir com balde pegar água num lugar de 40 graus. Imagina, você mora numa terra de 40 graus. Aí quem é do Pará aí? Os paraenses. Tem paraense aqui? Não é pecado não. Tem ninguém do Pará aqui? Nordeste? Alguém do Nordeste lá na terra seca? Né? Lá para os lados quentes lá? Tem? Lá é quente? Você foi para lá agora? Quantos graus estava fazendo lá? Teve um dia que fez 42 agora? 42. Agora imagina lá onde eles estão, região de deserto, que é mais ou menos isso. A sensação térmica deve chegar aos 50 graus lá, a sensação térmica. Então imagina a cena. Você ir buscar água no balde no meio-dia. Alguém merece isso? Não. Então por isso que as mulheres e quem tinha que buscava água pela manhã, antes do sol queimar. Aí o que essa mulher estava fazendo lá meio-dia? Ela estava lá ao meio-dia porque aquela mulher estava presa em uma vida de promiscuidade e de prostituição pessoal. Por que eu falo de prostituição pessoal? Porque não há diferença entre prostituição que paga-se, né? A gente chama de prostituta, uma pessoa que eu pago, ou um homem, né? Pode ser um homem também, que a gente paga e ele serve com o seu corpo. A gente chama de prostituta ou prostituta. Mas a verdade é que a prostituição não é só para quem recebe. Uma menina que vai para o baile funk e vai lá para o paredão do baile funk, e 3, 4 homens na mesma noite pegam ela e ela sai de lá de manhã sem um centavo no bolso, essa menina também é uma prostituta. Ah, mas ela não tá recebendo nada, porque é trouxa, porque, né, já que está fazendo, pelo menos sai com o dinheiro no bolso. Mínimo. É burrice sair de lá com o bolso vazio. Porque a prostituição é a mesma. Então essa mulher, a palavra diz que ela já tinha tido 5 maridos. E eu acho que Jesus foi bonzinho quando disse 5 maridos. Ou até a nossa tradução. Isso aqui merecia eu ter ido visitar o grego e o hebraico para saber essa tradução de marido aqui. Até peço perdão quem vai assistir essa mensagem aí no futuro, porque eu não sou teólogo, tá? Então eu não busquei essa tradução original no português. Mas, quando Jesus cita 5 maridos, acredito eu que essa mulher não ficou 5 vezes viúva. Ela não ficou 5 vezes viúva, e por isso ela viuvou, casou, não. Ela teve, na nossa linguagem aqui brasileira, ela teve 5 homens. 5 homens moraram com ela. Talvez um desses 5 ou 2, não sei, realmente foram o marido dela. Então o que acontece? Essa mulher provavelmente teve um desses, era marido original, mas ela teve 5. E agora ela estava dormindo com um cara na sua casa. E Jesus falou, esse que você está dormindo com ele, não é o seu marido também. Quer dizer, agora ela não só estava dormindo com mais um homem, ela estava dormindo com o homem dos outros. Porque Jesus falou que não era marido dela, então era marido de outro. Então essa mulher, como eu falei, que é mais uma coisa que eles tinham em comum. O que eles tinham em comum os dois? O gadareno e essa mulher. Os dois estavam presos. Ele estava preso dentro de um cemitério e a mulher estava presa dentro de relacionamentos ilícitos. As suas emoções estavam presas. A sua parte emocional, a sua parte relacional,
ela vivia uma vida de escravidão emocional, amarrada em correntes emocionais. E é tão interessante que o menino ali, o rapaz de Gadara, ele não conseguia sair de dentro do cemitério. E essa mulher, ela não conseguia tirar um homem de cima da sua cama. Vocês estão aqui? Ela não conseguia ficar sem homem dentro de casa. Então, o que eles têm em comum? Eram pessoas presas. Um preso por demônios, outro preso por emoções e situações corporais não contidas. Ó, você viu? Emoções corporais não contidas. Que chique, né? Para falar de que era prostituta. Mas vamos lá. Vocês estão aqui ainda? Posso continuar? Porque eu tenho que chegar onde eu tenho que chegar, porque Deus vai falar com a gente o mês de março inteiro. O que aconteceu com o homem lá? O homem, Jesus, encontra-se com aquele moço. O que eles tinham em comum? Vamos começar no que eles tinham em comum. Os dois tiveram um encontro pessoal com Jesus. Ambos tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eu disse para você marcar a sua Bíblia aí no primeiro texto que a gente leu, por quê? Porque pode ser que você queira, enquanto eu falo, você queira dar uma lida. O que eles tinham em comum? Eles tinham em comum um encontro pessoal com Jesus. O que eles tinham em comum? Eles tinham em comum que quando Jesus está na vida de alguém, quando Jesus chega de verdade na vida de alguém, não importa se é demônio, não importa se é legião, não importa se é problema sexual, se é problema relacional, não importa se é problema físico, de machucaduras, e não importa se é problema interior e emocionalmente instável, emocionalmente deprimido, quando Jesus chega, demônios, situações, impressões, e qualquer outra coisa ela sai, porque onde Jesus está, pecado, enfermidades não podem ficar. Aleluia, glória a Deus. E aí vamos lá ver como que foi a libertação deles. A libertação do homem, foi com uma ordem. Jesus chega e dá uma ordem para os demônios. Demônios, saiam da vida desse moço. E os demônios obedeceram a Jesus, porque demônio não é doido de não obedecer. E os demônios obedeceram a Jesus e saíram do corpo do moço. A outra pessoa, a mulher, Jesus não disse, sai demônio da prostituição, sai demônio do não sei o quê. A outra mulher, ela foi resgatada por uma palavra de conhecimento. Uma vez que liberou a palavra de conhecimento. Pastor, o que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento, para simplificar aqui, eu não tenho que dar uma aula para você. Palavra de conhecimento é o que nós traduzimos aqui, muita gente conhece como a tal da revelação. Fulano foi revelado. Isso é palavra de conhecimento, que é quando o Espírito Santo toma alguém, pode ser qualquer um, e a pessoa começa a dizer o que está acontecendo, o que já aconteceu, ou que talvez o que ainda está para acontecer, baseado nos fatos. Então isso é palavra de conhecimento, revelação de fatos que estão acontecendo, ou que já aconteceram, ou que estão prestes a acontecer na vida daquela pessoa. Amém? Vocês estão aqui ainda? E Jesus, então, salvou essa mulher a partir de uma palavra de conhecimento, mostrando para ela que ele sabia tudo da vida dela, ou melhor, Deus sabia tudo da vida dela, antes mesmo que ela dissesse o nome dela para Jesus. Inclusive, o nome dela não aparece no texto aqui, né? Ela apenas aparece como uma mulher paulista, lá, a mulher baiana, mulher mineira, mulher samaritana, não fala o nome dela. Então, nesse momento que Jesus estava preocupado, não que Jesus não tenha perguntado o nome dela, né? Mas é que o texto não revelou para a gente o nome, mas Jesus está preocupado exatamente que a gente ficasse sabendo o nome dela. Jesus está preocupado em saber o que tinha acontecido com ela.
Então, por isso que a palavra foi revelada apenas o que aconteceu. E essa mulher, então, ela é liberta também. Agora, onde eu quero chegar, e que agora eu vou começar a palavra desta manhã, deixa eu voltar lá em Marcos de novo. Marcos capítulo 5, versículo 18. É o primeiro texto que nós lemos. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído, diga comigo, antes estava endemoniado. Aquele que estava endemoniado pediu com insistência, ele insistiu com Jesus, que deixasse ele ficar com Jesus, junto com os discípulos. Jesus não permitiu. Alguém pode dizer que Jesus era ruim, que Jesus não. Jesus tinha outros planos. Diga comigo, o plano de Deus sempre é melhor. Jesus disse o seguinte, vai para a sua casa, vai para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez com você, e como Ele teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em 10 cidades tudo o que Jesus tinha feito com ele, e todos dessas 10 cidades ficavam admirados. Amém? Voltando para João capítulo 4. Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, ela foi para a sua cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Me deu uma palavra de revelação. E ela disse: não seria por acaso ele o Cristo? E então aquelas pessoas saíram da sua cidade e foram até aonde Jesus estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por quê? Por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. E os samaritanos então foram até Jesus e pediram: Jesus, permanece aqui com a gente. Ele ficou lá 2 dias. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se eles tinham algo em comum antes de conhecer Jesus, o que eles passam a ter? Peraí. Então quer dizer, pastor, que se eu for visitar as casas das pessoas que não conhecem a Jesus, eu vou encontrar coisas em comum na vida de todos os que não conhecem a Jesus, em todos os pecadores. Se eu for investigar a vida deles, eu vou encontrar na vida de quem não está com Jesus coisas comuns que eles têm em comum? Com certeza. A palavra do Senhor diz assim, o mundo jaz no maligno. Então o governo das coisas físicas deste mundo está na mão de Satanás. Eu pensei que era Deus que estava. Sim, Deus é espírito. Ele disse aqui, ele é espírito. E quando Deus entra na vida de uma pessoa, isso aqui não é uma aula de libertação, mas deixa eu te dar um parâmetro para você ter uma ideia. Se esse mundo jaz no maligno e eu estou morando aqui, então quem manda em mim é o diabo? Não. Por que não? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo. E você sabe o que é uma embaixada? Você sabe o que é um embaixador? Embaixada é um território dentro de qualquer país, um quadrado, que é adquirido pelo país ou doado, não sei. E aquele outro país de fora vem e se instala aqui, essa embaixada. Então aqui se torna território dessa própria embaixada. Por exemplo, ali em Santa Amaro, que eu esqueci o nome ali, próximo a Santa Amaro, tem a embaixada dos Estados Unidos. Quantos conhecem? Já ouviram falar? É ali naquela região. Ok. Quando você vem do Largo 13 e vai tentar chegar lá a pé, você passa pelo Largo 13, Avenida João Dias, e vai embora a pé. E vai chegar lá na Chácara Santo Antônio, né? Chácara Santo Antônio. E você vai chegar, você dá para ir a pé. Mas você vai chegar na Chácara Santo Antônio, vindo da onde? Do Largo 13, não sei aonde.
passando pela pobreza, pela miséria, pelas brigas, pelos ônibus, por trem, pelo não sei o quê, sem dinheiro. Do lado de cada rua, R$1 só vale R$1. Então, para você comprar uma Coca-Cola, você tem que ajuntar, lá na Chácara Santo Antônio, pelo menos uns 7. Uma latinha de Coca-Cola lá é uns 7 conto. Você tem que ajuntar 7 notas de R$1. Olha só. Do lado de cada rua, você tem que ajuntar 7 notas de R$1 para você tomar uma Coca-Cola. Aí você atravessa a rua para o outro lado. Se te deixarem entrar aqui dentro, e alguém te dá uma nota daqui de dentro desse prédio, você compra uma Coca-Cola. Porque aqui do lado da rua é real. Do outro lado da rua é dólar. Se o couro comer e as bombas virem parar aqui no Brasil, não quero ser aqui um tradutor de más notícias, mas estamos correndo o risco de vir bomba para o Brasil. Não vou explicar aqui por quê. Estuda, assiste jornal sério que você vai descobrir por que as bombas estão quase chegando aqui no país, no nosso país. Já chegou, não vou falar disso. Se o couro comer aqui do lado de fora, do outro lado da rua, e não tiver mais Coca-Cola, não tiver mais bebida, não tiver mais comida aqui do outro lado da rua, não tiver mais roupa, aqui, do outro lado da rua, desse outro lado da rua, virá um avião especial do outro país, e vai trazer para dentro desse quadrado, roupa, comida, água, carne, e aqui dentro, vai estar faltando tudo lá de fora. Tudo vai estar bagunçado. Mas aqui desse quadrado, o país de origem não vai deixar faltar nada. E eu não estou falando só dos Estados Unidos. Isso vale para qualquer embaixada. Porque a embaixada não é do Brasil. Aquele território da Chácara Santo Antônio, não sei se você sabe, aquele quadrado da Chácara Santo Antônio não é território brasileiro. Aquele quadrado pertence aos Estados Unidos da América. Se um ladrão, pior dos marginais, procurado pela Justiça do Brasil, por algum motivo, alguém de lá de dentro, permitir que ele passe o portão para dentro, a maior autoridade brasileira, escolhe uma, a maior que você conhece, ela não pode entrar desse portão para dentro. Ela não pode, porque se essa autoridade brasileira pular para dentro, isso se chama guerra. Por isso que as pessoas têm um brasileiro, eu esqueci quem que está, não sei se está ainda, acho que era na Bolívia, se não me engano. Tinha um brasileiro que o couro estava comendo aí lá no país, não sei onde, e ele conseguiu com o pessoal da embaixada brasileira, perdão, não era brasileiro não, perdão, falei errado. A pessoa desse determinado país aqui, nosso vizinho, tinha problemas políticos, e ele conseguiu com alguém da embaixada do Brasil, de lá, território brasileiro lá dentro do outro país, ele conseguiu permissão para entrar para o lado de dentro da embaixada brasileira, aqui do nosso lado. E essa pessoa, não sei se está lá ainda, mas ela permaneceu lá durante, eu acho que 1 ano ou 2, ou está lá até hoje, não sei, dentro da embaixada, no seu próprio país. Do lado de fora tem um monte de soldado com arma, tudo do país, querendo prender essa pessoa. Mas se eles entrarem para o lado de dentro, para pegar essa pessoa, eles estão declarando guerra contra o Brasil. Vocês estão entendendo? Mundo jaz o maligno. Quem está dominando esse mundo? Quem está dominando, queridos? Satanás. Mas quando eu aceito Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e Salvador, o meu passaporte, que antigamente era da terra, vamos colocar assim, eu tinha um passaporte que eu era, como é que fala? Cidadão da terra antigamente, eu era cidadão, então o meu passaporte era da terra, sim ou não? Sim. Só que quando eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, o meu passaporte terrestre foi rasgado,
foi anulado. A palavra do Senhor diz que as nossas dívidas e o selo e o contrato que estava contra nós foi lançado à cruz do Calvário e foi anulado. Joga aí para mim no telão esse texto. Todo esse contrato foi anulado. Tudo que era contrário, tudo que era desse mundo foi anulado. E se foi anulado, eu fui recebido por Deus como filho. Olha para mim, agora eu sou filho. Eu não sou um passageiro, eu não sou um visitante, eu não sou alguém que foi convidado pela outra embaixada. Não, entra aqui para você. Não, eu não sou um convidado. Apesar que até os convidados estão livres, né? Não sei se você sabe, na passagem do Mar Vermelho, quantos lembram? Moisés, vocês conheceram Moisés? Vocês lembram? Quem sabe quem é Moisés aqui? Vocês lembram quando ele entrou dentro da arca, lembra? Teve gente que balançou a cabeça, lembro. Vocês não fiquem espertos não, gente. Eu nem vou contar quem balançou a cabeça que eu vi. Quando Moisés saiu do Egito para libertar o povo, olha para mim. Moisés estava dentro do reino de Satanás, Egito, e quando cruzou o Mar Vermelho, exatamente o que eu falei aqui, é como se estivesse cruzando a rua para o outro lado. Quando ele cruzou o Mar Vermelho com os filhos de Israel, lá com os filhos de Deus, por onde Moisés andava, aquele território agora era deles, mas eles estavam partindo para um território que realmente seria dado para eles como herança. Eles estavam em viagem, eles estavam numa grande viagem para o território que ia ser dado para eles como herança. Só que tem um detalhe, quando Moisés ia viajar para lá, Deus permitiu que quem quisesse, e até os que não eram filhos, pudesse fazer essa viagem junto. E muitas pessoas aceitaram. Os que não eram judeus, os que não eram hebreus, aceitaram fazer essa viagem junto, e a palavra do Senhor diz que Deus os recebeu. Vocês estão aqui, amados? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que uma vez que esse mundo jaz no maligno, conforme Jesus falou, e eu então, meu passaporte foi rasgado, eu não poderia ficar sem lenço, sem documento, porque eu seria um indigente, mas Jesus me recebe como filho. A palavra do Senhor diz que agora nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Vocês estão aqui, amados? E quando nós herdamos um nome, nós agora somos chamados de filhos, nós recebemos um passaporte do céu. E não só recebemos um passaporte, como filhos, a palavra do Senhor disse o seguinte, olha para mim, que Ele nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. Ele nos deu passaporte de filhos, só que Ele também nos deu autoridade. Então, preste atenção quando eu falo isso, porque nenhum país é louco de mexer com o embaixador do outro país, porque o embaixador, diga comigo, o embaixador é representante do seu país. Diz, ele não só representa, mas ele fala em nome do presidente do seu país de origem. Diga comigo, mexeu com o embaixador, mexeu com o presidente do país. Então, se alguém mexer com o embaixador de qualquer país, em qualquer país, você está dizendo, eu estou em guerra com você. E por isso, quando Deus nos deu um novo passaporte, passaporte celestial, eu tenho uma notícia para te dar. Bom, se seu passaporte era terrestre, foi rasgado, foi anulado, você é uma nova pessoa, nova criatura, virou filho, recebeu um novo passaporte e tudo, e você está aqui como embaixador, você não mora aqui, da onde você é? Da onde você é? Então eu quero te apresentar, está sentado aí do seu lado, olha para ele, olha, você está do lado de um extraterrestre. Olha a cara dele de ET. Ou de Eteia, né? Não sei. Eu já vou terminar, já estou terminando. Onde eu quero chegar, pastor? Onde você quer chegar? Eu quero chegar que o mundo jaz no maligno, que as pessoas estão sofrendo neste mundo, que assim como o gadareno estava aqui, e vivendo sobre as leis desta terra, dominados por demônios,
As leis dessa terra estavam dominando aquele moço que estava cheio de demônios. Preste atenção. As leis da onde aquela mulher estava, nessa terra, estavam dominadas por sentimentos errados, por prostituição, por relacionamento ilícito e etc. E ela estava sendo dominada pelas leis desta terra. Mas chega Jesus, e Jesus ele entra lá como que? Como um embaixador. E quando Jesus chega como embaixador em Gadara, ele convida o moço, é como se ele estivesse dizendo: olha, me dá suas mãos, me dá suas mãos. Ele está aqui do outro lado da rua. Me dá suas mãos. Está cheio de demônio. É como se Jesus estivesse dizendo: vem aqui, passa para o outro lado. Mas como assim passa para o outro lado da rua? Aqui é onde eu estou, e os meus discípulos estão. Os demônios não têm poder. Só que quando Jesus fala para o moço: passa para o lado de cá. Esse é o meu exemplo, tá? Passa para o lado de cá, venha para a minha embaixada. Os demônios não tinham onde ficar, porque eles estavam dentro do cara. A gente está falando de uma legião, é coisa de 6.000. 6.000 demônios iam ficar soltos, sem ter para onde ir. O que eles falaram? Mas ele vai para lá e a gente vai ficar onde? Não tem ninguém aqui para a gente entrar dentro, só tem cemitério, só tem morto. Aí os demônios falaram: então deixa a gente pelo menos entrar nos palmeirenses. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ele disse: deixa a gente pelo menos entrar nos porcos. Não pediu para entrar nos cachorros, não pediu para entrar nos gavião, não pediu para entrar no... É só para vocês acordarem, tinha muita gente dormindo aqui. E os demônios falaram: deixa a gente entrar. E Jesus, é como Jesus tivesse falado: vocês ficam onde vocês quiserem. Esse mundo aí, escuta, é como Jesus tivesse falado: ó, essa cidade aí não me pertence, isso aqui é mundo jaz do maligno. Os judeus, eu não sei se você sabe disso, mas os hebreus, eles não comiam carne de porco, e até hoje não comem, porque a carne é uma carne de porco, eu não sei se você sabe, até hoje também, a carne de porco é uma carne imunda. A carne de porco, quando você estudou, quando você era pequeno, eu pelo menos quando estudei biologia, quando era pequeno, eu gostava de livro de biologia que tinha um monte de desenho. Quantos lembram? Quem gostava de ver desenho nos livros? E eu lembro até hoje, isso eu não esqueço, que eu gostava. Então eu lembro que eles colocavam um porco, no meu livro de biologia pequeno, eles colocavam um porco, e eles colocavam o porco, para você ver o porco por dentro, e colocavam lá a imagem de um verme, que ficava na coxa do porco. E o nome desse verme chama Trypanosoma cruzi. Você vê como eu gostava. Para quem não sabe que verme é esse, o nome dele comum chama-se solitária. E esse verme ficava no porco. E aí o desenho lá da minha escola, preste atenção, mostrava o porco comendo no chão, aí mostrava o bubuzinho dele saindo cocôzinho, e cocôzinho caindo dentro da água lá onde eles moravam, né, no córrego, lá onde eles bebiam água. E aí esse verme passando para o ser humano. O verme entrando dentro do ser humano, e a solitária ela sobe pela veia, né, pelas veias, e sobe e vai na cabeça, e na cabeça ela começa a crescer e a pessoa morre. Há casos de solitárias que não chegam na cabeça, que crescem nas pessoas, que chegam a atingir metros de comprimento. Eu não sei quantos metros, aí vocês querem demais, né, gente? Eu saber quantos metros, mas é metros de comprimento que tiraram de dentro da pessoa. Da onde saiu essa coisa? De dentro dos porcos, de dentro do porco. Pastor, isso era no passado, até hoje. Então não é para comer mais carne de porco? Se for um porco criado em granja, se for porco criado realmente para ser vendido no açougue, porque são criados com ração, com outros tipos de alimentação, sim. Pastor, e aquele porco da casa da minha avó? Criado com lavagem lá no fundo? Aí eu não me meto. Mas a gente foi criado com porco de lavagem, nunca morreu. Diga graças a Deus. Mas é assim que acontecia, e no interior também. E por isso, Deus, olha para mim, naquela época não tinha geladeira, e outra, até hoje, a carne de porco não foi para a geladeira, meu amigo.
Se você, quantos querem uma dica para comprar carne de porco aqui? Eu te dou agora. Você chegou no açougue, bateu o olho na carne de porco, ela não pode estar vermelha, não compre. Ela tem que estar rosa, branquinha, rosinha, da cor dela ali, ó. Branquinha, isso. Tem que estar da sua cor. É verdade. Se você vê se o cara te vender uma bisteca e uma tá branca e a outra tá meia vermelha, não compre. Você vai pôr na panela, ela vai feder, porque a carne já não presta mais. Não pode estar vermelha. Te dei uma dica preciosa aqui, irmão. Vocês estão aqui, não? Então Deus, no Velho Testamento, proibiu os judeus de comerem carne de porco. Por que Deus proibiu? Pergunta. Por quê? Porque o pai quer proteger os seus filhos. Não tinha geladeira, não tinha granja, não tinha ração, não tinha remédios, não tinha tudo isso que se dá hoje para esse animal que a gente come. Não tinha, e por isso Deus não tinha o que fazer. Falou, eu proíbo eles de comer, eles vão morrer no deserto comendo carne de porco. E Deus então foi e proibiu. Diga, Deus deu leis para a proteção. E quando Jesus vira para aquele pessoal de Gadara, olha para mim, o endemoniado. Meu Deus, eu estou falando demais. Que horas são? Jesus. Quando Jesus vira para o endemoniado e os demônios perguntam, Jesus, então deixa eu ficar dentro dos porcos. Jesus fala o quê? É como se Jesus estivesse dizendo, ó, querido, eu sou aqui dessa embaixada. Eu estou trazendo o gadareno aqui para dentro da minha embaixada. Aí fora, fica onde vocês quiserem. Porque os gadarenos não estão nem aí para a lei de Deus. Eles davam mais valor para os porcos. Pastor, como você sabe que ele dava mais valor para o porco? Porque quando os demônios entraram no porco e morreu, eles falaram assim, Jesus, sai da nossa cidade. Sai da nossa cidade. Eu prefiro os porcos do que esse cara curado. É assim que a cidade disse. Eu preferia que esse homem continuasse dentro do cemitério, mas eu queria nossos porcos aqui. Você sabia que tem gente que é ruim desse jeito? Você sabia que tem gente que é ruim desse jeito? Eu prefiro que os porcos estivessem aqui do que ver esse homem curado e sarado. Prefiro mais os valores deste mundo. Pergunto para você agora, aquele que não conhecia o texto. Não dá a impressão que no início Jesus era ruim? Porque se os porcos eram comida para eles, Jesus manda a comida deles entrar dentro do mar. Não dá a impressão que Jesus era ruim? Não, Jesus estava revelando o coração de um povo pecaminoso, que preferia mais riquezas, mais porcos, mais sei lá o que, podia ser qualquer outra coisa, do que ver um homem curado. Eu vou dizer uma coisa para você já para começar, o tema do mês. Crente, falando agora de crentes, que ficam parados em seus lugares, que preferem mais uma noite bem dormida durante a semana. Prefiro mais uma noite bem dormida. Prefiro mais uma saidinha de terça ou de quarta, sei lá que dia, da minha agenda, para comer mais uma pizza. Prefiro mais um cinema, prefiro mais uma praia, prefiro mais alguma coisa que vai me dar prazer, prefiro mais um curso, do que tirar um dia da minha semana para ir visitar a cidade de alguém, ou a casa de alguém que está morrendo, e eu escolho não visitar essa casa, eu escolho não visitar a cidade de Gadara, eu escolho não libertar um homem, eu escolho não trazer mais uma mulher para dentro da minha embaixada. Por quê? Porque eu tenho meus compromissos, pastor. Eu tenho, olha, de segunda eu estudo, de terça eu vou para a casa da minha mãe, de quarta eu tenho que sair com os meus filhos, de quinta eu tenho que jogar bola, de sexta os meus amigos sempre marcam um churrasquinho na casa de fulano de tal, de sábado eu tenho que lavar meu carro e tenho que ir na feira, de sábado à tarde sempre tem algum aniversário, porque eu tenho muito sobrinho, então é aniversário praticamente todo final de semana. Eu tenho aniversários, eu tenho coisas para fazer de sábado, porque eu não abro mão do meu sábado. O meu sábado é dia do meu descanso, então eu não vou marcar nada no dia que eu tenho para descansar, e eu não abro mão do meu domingo, aí já vou para o culto de manhã já. Eu já vou para o culto de manhã. Não me peça para fazer nada à tarde, porque tarde eu quero assistir lá, sei lá o que está passando na televisão de tarde. Eu tenho a minha série, eu tenho o meu dorama que eu estou acompanhando.
Eu só tenho dia de domingo para sentar e assistir 3, 4 episódios, é só no domingo de tarde. Então não me peça. Não me peça para visitar alguém que não tem nada a ver comigo. Eu não fui chamado, olha para mim. Eu não fui chamado para tirar porco da vida de ninguém. Eu não sou culpado. Tirar porco não, tirar demônio. Eu não sou culpado dessa uma aí, ó. Sabe essa uma aí? Essa mulher aí, aquela lá, do final da rua. Eu não sou culpado dessa mulher aí, ó. Tá com 3 homens. Homem entra e sai da casa dela. Eu não sou culpado. Ela decidiu viver essa vida. E agora o senhor quer que eu separe um dia da minha semana. Um dia da minha semana. Para eu ficar indo na casa dessa mulher. Essa mulher só quer saber de homem. Esse um aí, ó. Isso aí que você está falando para eu gastar um dia para ir na casa dele. Você acha, pastor? Jesus atravessou de barco. Amém, amados? E não é fácil não, tá? Só para você saber. Não é uma travessia tão simples assim. Tanto é, olha para mim. Eu não li o texto. Mas quando Jesus estava atravessando para o outro lado, teve uma tempestade. E eles quase afundaram o barco. Então, não era uma travessia de um laguinho. Não é atravessar um riozinho. Foi uma travessia complicada que eles poderiam até morrer, olha para mim. E você, pastor, você quer que eu atravesse o Grajaú? Pastor, você não estava na Belmira Marinho ontem. Você quer que eu atravesse a Belmira? Eu já chego do serviço cansado. Eu chego do serviço 8 horas da noite. Só quer que eu vou em casa, tomo banho e volto a pegar a Belmira de novo para ir atrás de um cara que, você sabe quem é esse cara? Não sei. Ele vivia dentro de centro de macumba. Ele vivia fazendo despacho nas esquinas. E agora o senhor quer que eu vou em casa, troque de roupa, cansado, e atravesse a Belmira de novo, para ir lá na casa dele. Me perdoa, eu não tenho tempo para isso. Eu estou cansado, eu tenho coisa para fazer. E outra coisa, amanhã cedo eu tenho que acordar para trabalhar de novo. Vocês estão aqui? Quantos estão aqui? Levanta as mãos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus não tivesse estado ali, ia ser mais um homem que ia para o inferno, ia morrer e iria para o inferno. Por que o diabo não matou ele antes? Irmãos, o diabo não tem prazer em matar rápido. Ele quer matar, é óbvio. O papel dele é matar. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se eu tivesse escrito esse texto, eu tinha feito ao contrário. O diabo veio para roubar, destruir e matar por último. Eu teria deixado nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque o diabo não quer só matar um fulano de tal. Porque se ele quisesse só matar, ele chegava ali e fazia a pessoa cair de algum lugar, matava, quebrava a cabeça, pronto, morreu. O desejo de Satanás é roubar primeiro, tirar tudo que a pessoa tem. Humilhar, tira a família, tira a comida, tira o emprego, tira a roupa, tira o que ele tem, tira a dignidade dele. Eu tiro os sonhos, eu roubo tudo. Aí depois depois que eu tirei tudo, eu começo a destruir. Sabe aquele que já está na droga, já tem tudo, mas aí ele vai para a rua, aí você pensa, pronto, agora é só morrer. Não, ele faz a pessoa definhar, ele quer que ela fique magra, ele quer que o beiço fique rachado, ele quer que as unhas fiquem caindo, ele quer que a pessoa definha. Ele quer que você veja a pessoa como uma morta-vida, aí quando não dá mais, só está o fio da rabiola. Aí ele fala, agora pode matar, não serve mais para nada, mata. É isso que o diabo quer fazer com todo mundo. Você está aqui, irmãos? E se Jesus não tivesse decidido atravessar aquele mar, aquele moço teria morrido assim. Se Jesus não tivesse decidido sentar na beira daquele poço, mas o poço foi fácil. Não! Primeiro que naquela época as leis, um homem e uma mulher conversando aleatoriamente sozinho, pegava muito mal. Até hoje, dependendo da família, dependendo de uma série de coisas, pega muito mal. Lá não era diferente, era muito pior. 2, não era só uma mulher qualquer, era uma mulher samaritana. Judeu e samaritano não trocam ideia.
Então Jesus estava poderia estar até no lugar certo, né? No lugar de beber água, mas ele estava com a pessoa errada, no momento errado. Por quê? Porque além dela ser samaritana, ela ainda era uma mulher que tinha, todo mundo conhecia ela como uma mulher que já tinha 6 maridos, ou melhor, perdão, 6 homens. Pergunta para mim, pergunta para mim, por que ela estava lá meio-dia e não estava de manhã? Pergunta. Por que ela estava meio-dia e não estava de manhã? Porque de manhã ela era má famada. As mulheres fofoqueiras, igual a sua vizinha lá, não é você não, igual a sua vizinha. As mulheres iam lá, imagina aquela mulher no meio de um monte de mulher. As mulheres não queriam ela perto. As mulheres falavam mal dela. Se ela pegasse a fila, ela nem podia pegar a fila do poço. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Então era constrangedor, era humilhante. Era humilhante estar ali 6 horas da manhã junto com aquela mulherada. Era humilhante ver pessoas jogando na tua cara. O que você está fazendo aqui, sua vagabunda? O que você está fazendo aqui, sua sei lá o quê? Sai daqui, você vai querer levar meu marido também. Então Jesus estava, irmãos, com a mulher de uma categoria errada, personalidade errada, o jeito errado. Qualquer pessoa que passasse por ali, eu vou fazer uma pergunta para você, olha para mim. Olha para mim. Vou fazer uma pergunta para você agora. Pega uma menina má famada aí, da rua, que todo mundo conhece. Porque normalmente essas pessoas todo mundo conhece, na vizinhança. E você está passando um dia, lá perto do seu bairro, e você vê sentado, na esquina, ou, sei lá, na padaria, sei lá onde, essa mulher, e o pastor Alain junto, sentado do lado, o que você diria? Conversando, e detalhe, como Jesus não, eu, né? Como eu gosto de tubaína, eu tinha comprado uma tubaína, só que o cara colocou o rótulo ao contrário. E quem passava na rua via o pastor Alain, a mulher malfamada no bairro, e uma garrafa de cerveja. Porque o rótulo estava virado para o lado contrário. O que você diria? O que você diria, irmão? Seja honesto, o que você diria? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que aquele pastor estava escondendo alguma coisa. Esse cara não era santo coisa nenhuma. Eu sabia. Queridos irmãos, dá uma olhada nessa foto. Tirei hoje, vocês reconhecem alguém que está aí? Tirei hoje, 10 horas da manhã. Melhor, 10 horas da manhã é muito cedo. Eu tirei hoje 10 horas da noite. Estava vindo do curso da pastora Adriana, ele nem estava no curso. Olha onde eu achei ele. Agora eu sei porque que ele não estava fazendo o curso. E o Senhor está pedindo para eu ficar junto dessa mulher, para depois eu ir parar num grupo de WhatsApp, para todo mundo falar mal de mim. Ei, eu sou pastor de igreja. Eu não posso me dar o luxo de sentar perto de uma mulher dessa. Eu não posso sair da minha casa sozinho, sem minha esposa, para ir falar de Jesus para ela. Eu não posso fazer essas coisas. Ei, eu sou pastor, sou presbítero, eu sou diácono, eu sou líder de célula, eu sou não sei o quê. Diga comigo, a hora vem. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E qual é a verdade que nós podemos adorar a Deus? Obedecer a Jesus.
o que estava endemoniado, que agora não está mais. Sabe o que ele pensou? Olha para mim. Eu vivi a vida inteira nesse cemitério. Agora virei crente. Eu quero estar do lado da pessoa mais importante. Eu quero ser obreiro dessa igreja. Jesus, posso entrar no barco com você? Eu quero agora ficar viajando, porque eu fiquei sabendo que pastor viaja. Posso entrar nesse barco aí para eu viajar com o senhor? Eu quero viajar muito com vocês. Agora eu quero andar do lado do pastor. Eu quero ir de barco, eu quero ir para os lugares, eu quero arrebentar, Jesus falou assim: esse não é o chamado que eu tenho para você. Eu estou escrevendo um livro chamado Ovelhas Sem Rosto. Tem pessoas que Jesus chama para ficarem famosas. E tem pessoas que vão trabalhar muito para Jesus. E elas vão ser chamadas depois de 2000 anos. Trabalhou muito. Depois de 2000 anos elas são conhecidas como o endemoniado gadareno. Isso é a única coisa que o pessoal conhece. Tem gente que trabalhou muito, ganhou a sua cidade inteira. Vão ser conhecidas depois de 2000 anos como a mulher samaritana. Nem nome, nem sequer nome essas pessoas ficaram tendo na Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está nos chamando para um ministério. Diga: mas Ele não está chamando. O pastor errou. Diga: Ele está mandando. Porque Ele diz para o ex-endemoniado: vai. Diga: Deus está mandando. Pegar o seu testemunho, pegar tudo que Jesus falou para você, tudo que Jesus fez com você, ir e contar para todo mundo. Porque no meio do caminho você vai encontrar pessoa que estava igual ou pior do que você. Isabela, por favor, sobe aqui. Só a Isabela, tá? A Tailane também, cadê a Thay? Sobe aqui para mim. Quem vai cantar? Quem é que vai cantar? Tem alguém para cantar? Sobe aqui. Sobe. Eu quero terminar, quero concluir essa mensagem. Eu sei que tem muita gente aqui cansado. Eu não vou ser hipócrita aqui não, porque essa semana foi uma semana de trabalho muito puxado, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas os homens ontem trabalharam dobrado. Então essa igreja encheu de água. Durante o evento os caras penaram aí para tentar tirar as águas, as coisas lá de trás. Mas nada impediu o que aconteceu aqui ontem. Mas os homens cansaram. Faltou braço aqui ontem. Faltou braço. Podia ter mais braço aqui ontem. Então eu vou respeitar você, homem que está cansado, que está aí, que trabalhou ontem. Vou respeitar vocês, mulheres que se dedicaram tanto aí também. Tem muitas mulheres que trabalharam. E tem gente que foi embora ontem aqui, quase 1h da manhã. Ontem. Estou nem falando nos outros dias. Porque tem gente dos outros dias aí que saíram 2, 3 horas da manhã. Então foi uma semana muito estressante e cansativa para muita gente que trabalha nessa igreja. Então eu respeito aí o seu cansaço e o seu sono. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus nos chamou para fazer nesses dias, nós vamos ter que deixar de lado o nosso cansaço. Nós vamos ter que deixar de lado a tempestade que deu no mar. Eu estou falando da história de Jesus antes. Antes de chegar em Gadara, teve uma tempestade. Escute bem, preste atenção. Qualquer um
de nós, depois de ter enfrentado a tempestade, ia dizer o seguinte: eu não vejo a hora, vocês estão aqui? Não vejo a hora desse barco encostar, porque quando a gente chegar no outro lado, eu preciso dormir, estou muito cansado. Gente, acabamos de sair de uma tempestade no meio do mar, acabamos de guerrear contra uma tempestade, acabei de sair de uma batalha espiritual, porque Jesus mandou o mar se aquietar, foi uma grande batalha espiritual. Como obreiro, como trabalhador, como homem, ele tinha todo o direito de dizer assim: quando chegar do outro lado, eu vou descansar. Mas Jesus, tem um moço ali, ó, que é só Deus, só o Senhor na vida dele, ele está endemoniado, tal. Hoje não. Eu acabei de sair de uma tempestade agora, aconteceu tantas coisas, eu vou dormir primeiro, amanhã, ou daqui uns 2 dias, a gente vai nesse tal de cemitério e vê quem é esse cara. Jesus não teve tempo para descansar. Jesus estava vindo de uma caminhada no deserto, sol quente, tudo que ele queria era comer, porque os discípulos foram comprar comida, e comprar bebida, e ele precisava beber um pouco d'água, precisava comer, estava com fome. Olha, não dá para falar com essa mulher agora não, eu vou almoçar com meus discípulos agora, eu marquei um GD, eu preciso almoçar, agora eles foram comprar as coisas ali, é hora do meu almoço, depois que a gente almoçar, depois que a gente descansar, eu volto aqui nesse tal desse poço amanhã, e eu vou ver se eu encontro com essa mulher amanhã, mas agora, eu só estou esperando chegar a Marmitex, que eu estou com muita fome. Não dá para resolver isso agora, Diógenes. Avisa que eu vou almoçar primeiro. Diga comigo, quem está morrendo não consegue esperar. Eu sei que essa palavra não é para todo mundo, eu sei. Pastor, como você sabe? Porque o Espírito Santo falou comigo. Inclusive esse ano a gente vai fazer de uma maneira diferente dos outros anos, porque Ele falou comigo que não é todos que vão se levantar como Jesus se levantou, como os discípulos se ergueram, para salvar um gadareno, para salvar uma mulher do poço, porque alguns vão ter muitos compromissos, alguns têm muitas coisas para fazer, alguns vão dar prioridade para as suas vidas, alguns iam dar prioridade para as suas tarefas, para as suas agendas, e nem todos iam querer entrar neste barco para atravessar do outro lado para Gadara, junto com a gente. Muitos não iam querer sentar na beira do poço, para não pegar mal, e também porque eu estou com fome, agora eu vou almoçar primeiro. Jesus falou isso comigo. Mas não é por isso que a gente desiste, e eu falei para o pastor Daniel, falei para os outros, nós vamos com quem entender a palavra que nós vamos pregar. E para quem disser, tudo bem Jesus, eu vou avisar os meus familiares. A mulher foi avisar os seus parentes, ela foi avisar a cidade de Samaria, olha, tem alguém que está aqui no nosso meio, tem alguém que me revelou, tem alguém que mudou os meus sentimentos, Ele curou a minha alma, eu estava deprimida no poço, mas Ele curou a minha depressão, eu estava me sentindo sozinha, por isso que eu me entregava para um monte de homem, mas Ele me curou, eu estou me sentindo acolhida, eu não preciso mais desse monte de homem. E ela começou a falar para um, para outro, até que a cidade inteira veio, e a cidade disse, Jesus, fica com a gente. A mulher acabou de ser curada, veja bem, não estou falando de crente velho, não estou falando de gente experiente, eu não estou falando, o endemoniado tinha acabado de ser expulso os demônios, acabou de ser expulsado os demônios dele, acabou de ser, vamos na nossa linguagem agora, ele acabou de aceitar Jesus, e ele saiu pregando em 10 cidades,
10 cidades. A mulher acabou de aceitar Jesus, pregou para a cidade inteira dela. Não teve tempo de fazer curso, não teve tempo de fazer teologia, não teve tempo de ir para o grupo de alívio, não deu tempo de ir para o grupo de alívio, não deu tempo. Porque o que Jesus queria era que a próxima pessoa fosse ganha. Mas eu não sei falar, eu não sei nem abrir a Bíblia. Ei, a Bíblia está dentro de você. Você precisa de saber quem você era, saber de onde você veio, saber o que aconteceu com você, que mudança que aconteceu. E quando você terminar de dizer, aconteceu isso, isso e isso, e alguém dizer quem foi, você dizer, foi o Jesus da Bíblia. Ah, eu não conheço a Bíblia. Diga, foi o Jesus da Bíblia. Então fala para mim mais dessa Bíblia. Fala, eu não sei tudo dessa Bíblia não, mas eu só posso dizer uma coisa: eu encontrei com esse Jesus que os crentes falavam para mim. Eles ficavam falando, eles ficavam dizendo, e eu nunca tinha visto ele, mas ele apareceu para a minha vida. Ele me resgatou, ele curou o meu vício, ele me tirou da bebida, ele me tirou do sexo ilícito, ele me arrumou emprego, ele fez isso, e isso, e isso. Que eu tenho para te dizer é: aceita Jesus como Senhor da tua vida, e a sua vida vai mudar também.